Olá pessoal, eu sou a professora Suzane Rechene, juntamente com o professor Danilo Henrique, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre inovação, especialmente como ela tem impactado a sociedade e como a gente pode participar disso. O nosso conteúdo foi denominado Ferramentas para a Inovação e a gente vai iniciar falando por um pouquinho da origem da palavra inovação, que ela deriva do latim, deriva da palavra innovatio. É um termo latino que significa renovação, ou seja, representa a criação de algo que não tem equivalente em padrões anteriores. Significa introduzir algo novo, uma novidade, algo como não era feito anteriormente. E aí a gente tem aqui um exemplo, dois exemplos, na verdade, de duas criações, de duas descobertas, de duas inovações na época que impactaram a sociedade e que a gente percebe esses impactos ainda hoje, que é a roda, que impactou em todos os sentidos da nossa vida, desde as nossas ferramentas até mesmo nossa mobilidade, e a penicilina, que impactou substancialmente a medicina e a evolução da medicina, certo? Mas também nós temos uma definição legal pela Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, alterado pela Lei 13.243, de 2016, que diz que inovação é a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resultem em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente, que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho. Então, gente, olha só, eu queria a atenção de vocês para dois pontos aqui. Ele fala o quê? Que é a introdução de novidades ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social. Então, vejam só, a inovação, ela começa a ganhar uma nova responsabilidade, não só de inovar no ambiente produtivo, mas também no ambiente social, e a gente vai ver isso lá na frente. E também tem a responsabilidade de ter um efetivo ganho de qualidade ou de desempenho. Não basta só você criar algo novo, aquilo ali tem que realmente ser impactante para a sociedade, ele ser útil para a sociedade, tá bom? Então, como é que a inovação ela se desenvolveu no decorrer da história? Então, os ecossistemas naturais, que são essas relações que os seres vivos eles estabelecem com os fatores ambientais para sua sobrevivência, em algum momento ele se mostrou insuficiente. Então, o homem, ele naquele ambiente hostil que ele vivenciava lá na pré-história, ele começou a ter a necessidade de transformar a natureza, que fornecia para ele os insumos para sua sobrevivência na época. E isso aí garantiu o nosso processo de desenvolvimento, porque a partir disso, o homem começou a criar, a ter novas necessidades e começou a criar, e aí surgiram as primeiras inovações, as primeiras ferramentas de caça, as primeiras ferramentas para manejar a terra, a questão da roda também, né? Muito se especula sobre a relação, sobre a criação da roda. E aí eu trago para vocês também essa citação desse grande economista, que é o Joseph Schumpeter, onde ele diz que todo o processo concreto de desenvolvimento repousa finalmente sobre o desenvolvimento precedente, ou seja, o desenvolvimento ele surge de uma situação sem desenvolvimento. Então, nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, a gente pode considerar que é um momento sem desenvolvimento e que o nosso desenvolvimento ele vai surgir a partir desse momento que nós estamos vivendo. Então, a partir desse momento agora, nós estamos revendo muitos processos produtivos, nós estamos revendo muitas questões relacionadas à profissionalização das pessoas, nós estamos realmente reavaliando nossas condutas de produção, então tem muita coisa acontecendo nesse momento que nós estamos passando, que a gente pode considerar que seja um momento sem desenvolvimento, não é? Mas que ele vem trazer realmente um ganho de desenvolvimento para a gente.
Então, gente, a inovação, ela não é importante apenas para um indivíduo, mas para toda uma sociedade. E ela representa atualmente a principal fonte de crescimento econômico de algumas nações. Então, é importante a gente ressaltar aqui que a inovação, ela trouxe um crescimento muito grande para as nações e principalmente um crescimento econômico. Então, as nações que investem, que têm esse potencial forte de inovação, elas também têm um crescimento econômico mais forte também, tá? Mais robusto. Então, nós temos aqui o motor a vapor, um exemplo para vocês, para a gente notar como as inovações impactaram a nossa história. Então, foi o maior propulsor da Revolução Industrial, nosso motor a vapor lá no século XVIII, e que modificou toda a nossa história. Ele começou lá nas fábricas de tecido e se expandiu para vários outros segmentos de produção. E aí, para a gente ver também como a inovação ela impacta na vida das pessoas e ela pode impactar a sociedade, nós temos aqui a questão da Grande Depressão de 1929, né? Vocês já devem conhecer. Então, o Brasil ele era o maior exportador de café do mundo e os Estados Unidos ele era um dos seus principais compradores. E na época, a Nestlé, como uma grande empresa que beneficiava o café, e vendia muito café para os Estados Unidos, mas com isso as suas vendas ficaram prejudicadas e ela começou a ter que inovar realmente. Então, o que fazer? Como conquistar novos clientes? Como manter, como buscar novos mercados, como se manter no mercado. E como eles já produziam leite em pó, foi aí que surgiu o café solúvel, Nescafé, que se tornou um sucesso e é um best-seller da Nescafé, e hoje na época ele representou um fortalecimento para a empresa que na época estava passando por dificuldades. E outro interessante exemplo que se passou na época da Grande Depressão foi a questão dos brinquedos Lego. Na época, era uma fábrica de móveis e os seus proprietários também passaram por dificuldades, porque as pessoas pararam de comprar móveis durante a Grande Depressão. E a empresa começou a passar por muitas dificuldades, tendo que se desfazer de seus bens. E foi aí que eles começaram a fazer brinquedos dos materiais que tinham restado da produção dos móveis. Então eles começaram a fazer brinquedos e surgiu a ideia do sistema de montagem, daquele sistema de brinquedos lá, de peças da Lego, e eles começaram a investir nisso e que foi um sucesso, e hoje a Lego licencia aí para desenhos, para filmes, e é um sucesso que todo mundo conhece, o brinquedo da Lego. Então, gente, a inovação ela é movida pela habilidade de estabelecer relações e detectar oportunidades e você tirar proveito delas. Então, é importante que você reconheça as oportunidades que podem surgir de determinados momentos vivenciados. Então, a inovação ela deixou de ser atrelada apenas a grandes indústrias e bens manufaturados. Atualmente, a inovação ela está cada vez mais presente em serviços e comportamentos. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo que é a plataforma Believe, onde você troca experiência. A sua moeda é o tempo. Então, você pode trocar aqui nessa plataforma, por exemplo, horas de yoga por horas de aula de violão. Você pode trocar, por exemplo, uma hora de aula de manejo de jardinagem com alguém que possa te dar uma hora de inglês, por exemplo. Então, para vocês verem como a inovação ela tá deixando de ser somente uma coisa voltada para a manufatura, mas para interferir, para modificar comportamentos e serviços, tá? Assim como outras inovações que pode ser o Uber ou alguns outros exemplos. E aqui, então, gente, a gente traz aqui para finalizar a questão da inovação com a sustentabilidade. Então, hoje a inovação ela tem um grande desafio, que é também se preocupar com a sustentabilidade. Então, hoje a inovação ela deve, a partir de agora, se preocupar em gerar resultados econômicos, sociais e ambientais positivos, não apenas criar algo novo.
tá bom? Então, é isso que a gente tem para nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!